Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que os meus amigos enviaram lá no meu Instagram. Então eu coloquei a caixinha de perguntas e vieram perguntas super interessantes, perguntas sobre mim, perguntas sobre caminhada cristã e até uma pergunta polêmica. E essa pergunta polêmica eu vou deixar para o final. Então se você quer saber qual é essa pergunta, fica até o final do vídeo. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: como foi o início da sua caminhada na vida cristã? Bom, gente, eu cresci num lar cristão, eu nasci num lar cristão, os meus pais já eram crentes, então eles me ensinaram todos os valores cristãos, os princípios, e eu me sinto muito privilegiada por isso. Diferente de algumas pessoas, eu nunca me senti aprisionada, eu nunca me senti pressionada a permanecer na igreja. Eu era um ambiente que eu sempre me senti muito bem. Eu tenho muitas lembranças boas da minha infância na igreja. Os meus amigos mais próximos sempre foram os amigos da igreja. E com o passar do tempo, eu fui assimilando, eu fui entendendo o que eu estava fazendo ali. Que não era só um lugar que eu ia encontrar pessoas, não era só um lugar que os meus pais iam e eu também ia. Entender o que Deus queria de mim, qual era o meu ministério, qual era o meu chamado ali dentro. Eu confesso que na minha adolescência eu era uma adolescente um pouco dispersa, eu não era aquela adolescente fervorosa, mas também estava ali às vezes no mundo da lua, às vezes pensando lá na morte da Bezerra, não sei, mas eu nunca senti desejo de sair da igreja, né? Graças a Deus, eu vejo que é o cuidado de Deus com a minha vida. Ele nunca permitiu que eu me interessasse pelo mundo, que eu quisesse sair. Eu sempre tive tudo que eu precisava na igreja. Sempre tive tudo. Eu nunca senti falta de nada que eu tivesse que buscar no mundo algo para mim além de estar ali. Mas é isso, eu me batizei com 16 anos, não me batizei tão nova. Eu acho que é uma decisão muito importante, então eu queria fazer aquilo não por um costume, não porque era uma exigência. Não. E eu queria fazer isso de todo o meu entendimento, né? Eu não queria que fosse uma coisa aleatória. E até aqui o Senhor tem me sustentado na presença dele. Teve uma pergunta aqui também que eu achei interessante, que é assim: você já se sentiu distante de Deus em algum momento da vida? Eu acho que todo cristão já se sentiu distante de Deus. A gente vê até exemplos na Bíblia. O profeta Elias, que foi um grande homem de Deus, e em um momento, após uma experiência extraordinária que ele teve, ele se sentiu sozinho. Agora você sente que a sua fé tá gigante, e tem horas que você sente que você tá para baixo, mas também a palavra fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não é vergonha para ninguém você falar que você está se sentindo triste, desanimado. Só que uma coisa que você não pode deixar acontecer é isso te dominar, né? Porque muitas vezes você não vai ter vontade de orar, você não vai ter vontade de ir para a igreja, não vai ter vontade de nada. Mas quantas vezes você não teve vontade de ir para o trabalho e foi? Quantas vezes você não tinha vontade de levantar da cama, mas você sabia que tinha pessoas que dependiam de você. Você precisava fazer aquilo. E você foi lá e fez, mesmo sem vontade. Então, mesmo sem vontade, não deixe de ir para a igreja. Mesmo sem vontade, não deixe de orar. Às vezes você vai para a igreja desanimado, mas você ouve uma palavra, um louvor e aquilo renova a sua esperança, aquilo renova as suas forças. O importante é você não desistir. Muitas pessoas falaram aqui sobre desafios, né? Desafios da caminhada cristã, desafios de ser jovem e cristão, né? Como eu lidei com isso, como eu lido, quais conselhos eu poderia dar para alguém que está começando na sua caminhada cristã. Bom, os desafios eles são inúmeros, né? Quando a gente toma a decisão de seguir a Cristo, vão aparecer muitos opositores. Às vezes até da própria família, as pessoas vão se levantar contra, não vão entender aquilo que você está fazendo. Então, o desafio é permanecer, né? O desafio é você continuar, você escolher Deus todos os dias, porque principalmente quando você é jovem, você vai receber muitas propostas, vai ser tentado de diversas formas. Então, o desafio é você dizer não para tudo isso. A gente precisa dizer não
para as ofertas que vêm de fora e para aquilo também que às vezes vem de dentro da gente, a nossa própria carne. E você que está começando agora na caminhada, saiba que agora você tem um pai e ele é um pai zeloso, um pai que vai te dizer não, muitas vezes, mas tudo para o seu bem. Deus, ele vai te tirar de uma situação, vai te dizer não para algo que você estava achando que era uma coisa boa, mas ele sabe das consequências que aquilo poderia trazer para sua vida. Então, sempre que Deus te disser não, agradeça, porque é o cuidado dele com a sua vida. Outra pergunta que mandaram aqui: você já teve alguma experiência espiritual com Deus? Algo que marcou muito a sua vida? Gente, é difícil falar só uma, né? Porque durante todos esses anos eu pude ver muitas coisas que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, mas esses dias eu comecei a refletir. Às vezes a gente fica esperando que Deus faça algo muito grande na nossa vida ou que faça muito barulho, mas Deus, ele no dia a dia, ele se mostra para nós nas pequenas coisas, né? Basta a gente estar sensível para entender. Quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais ele fala com a gente. Então, às vezes a gente fica, por que que Deus fala com aquela pessoa? Por que que aquela pessoa tem tantas experiências? Mas como que é o relacionamento daquela pessoa com Deus? Né? Às vezes a gente fica admirado, mas a gente também pode ter esse tipo de experiência. Basta a gente se aproximar de Deus. Basta a gente ter intimidade, né? Nos nossos relacionamentos humanos aqui, né? Interpessoais. Se a pessoa te vê só de vez em quando, ela não vai abrir os maiores segredos dela para você, né? Ela precisa ter intimidade. Então, com Deus é a mesma coisa. Ele não vai revelar os segredos dele para quem não tem intimidade com ele. Então, por isso que é importante nós buscarmos essa intimidade, né? Priorizar o nosso relacionamento com Deus. E fizeram uma pergunta aqui também, uma pergunta pessoal, né? Que é se a gente quer ter filhos e. Meu Deus, engasguei. Querem ter filhos? Se sim, quantos? Ai, sim, né? Claro, nós queremos ter filhos. Eu acho que para uma família estar completa precisa ter os filhos, né? Quem me conhece, quem conhece a gente sabe que em 2022 eu engravidei, mas acabei perdendo, né? Sofri um aborto espontâneo no início, né? No primeiro trimestre. E desde lá, algumas pessoas até perguntam: você está fazendo algum tratamento? Porque foi em 2022 e nós já estamos em 2024, né? E eu não engravidei mais. E algumas pessoas acham que eu recebi algum diagnóstico de infertilidade, alguma coisa, mas não aconteceu nada disso. Eu não tenho nenhum diagnóstico de infertilidade. Sofrer um aborto espontâneo no primeiro trimestre, diante da medicina, é uma coisa super normal, né? Os médicos nem fazem questão de investigar nada. Dizem que é normal, que acontece muito e que a probabilidade de você ter uma gravidez saudável depois é maior do que a probabilidade de você ter um novo aborto. Mas foi uma decisão nossa, a gente não quis mais tentar por enquanto, né, até o momento. Que seja feita a vontade de Deus, né, no tempo certo, no tempo de Deus, vai acontecer. E quando acontecer, a gente vai ficar muito feliz, porque realmente a gente quer. Então, vai ser uma bênção na nossa vida, no tempo dele. E talvez eu possa até fazer um vídeo sobre essa experiência que eu tive, né? Porque realmente assim, Deus esteve lado a lado comigo, né? Nesse momento que não é fácil para ninguém. Se alguém que já passou por isso sabe, mas Deus foi muito bom comigo. Então, eu posso até fazer um vídeo depois falando sobre isso. Teve uma pergunta assim: como você busca ser influência positiva para os seus seguidores? Também teve uma pergunta falando sobre como não ser uma pessoa religiosa, mas ser santo. Bom, quando a gente busca agradar a Deus em primeiro lugar, a gente busca obedecer,
andar de acordo com a palavra, ser uma pessoa honesta, né, andar nos caminhos certos, nos caminhos do Senhor, a gente acaba influenciando, sendo uma influência boa aonde a gente anda, né, onde a gente está. Então, eu busco ser essa influência porque eu quero agradar a Deus em primeiro lugar, né, porque é o que Ele espera de nós, né, então isso também tem a ver com não ser religioso, porque eu vejo que o religioso, ele pensa mais no que as pessoas estão pensando dele, e ele quer mostrar que ele é santo, né? Ele quer mostrar que ele é piedoso, que ele é santo, que ele é muito crente, mas na verdade é só no exterior, né? O interior, ele não está muito preocupado, é mais no público, no privado, ele não está muito preocupado. Mas quando você é uma pessoa que no privado você se preocupa em agradar a Deus, isso vai se revelar no público, né? Sem você fazer muito esforço. Então eu penso dessa forma, que você tem que ter uma vida verdadeira, né? Não só de aparências. O religioso, ele tá mais preocupado em mostrar, em parecer ser do que realmente ser. Então nós temos que ser preocupados com a nossa essência, em ser, né? E não só mostrar que nós somos. Sermos de verdade. Agora a pergunta que é polêmica. Bom, fala sobre cristão versus bebida alcoólica. Até onde é aceitável? Bom, gente, essa é uma questão polêmica, assim como tatuagem, né? Que os cristãos às vezes têm vontade de fazer e fica preocupado. Mas será que é pecado? Gente, a Bíblia, ela não fala assim para o cristão não beber bebida alcoólica, né? Não tá lá escrito dessa forma, não beba bebida alcoólica. Mas tem muitos versículos que aconselham você a não ser chegado, né, à bebida alcoólica. É uma prática mais comum entre os não cristãos, né? Tanto que muitas pessoas chegam até a ficar viciadas e causam muitos problemas, né? E sobre isso a Bíblia fala, né, que a pessoa ela não deve se embriagar, né? Embriagar é uma coisa muito séria. Você viciar, algumas pessoas criam uma dependência. E às vezes essas pessoas que eram dependentes de bebida alcoólica, elas vão para a igreja, né, são regeneradas, então não faz sentido ela continuar bebendo. Nem que seja, vou beber só um pouquinho, ela não vai conseguir, aquilo vai ser uma grande tentação para ela. E também a questão do nosso testemunho. Para mim, não faz sentido um cristão sentar numa mesa de bar, né? Qual é o testemunho que a gente está dando lá fora? Eu acho que na Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, na minha opinião, não convém ao cristão, né, bebida alcoólica. Não devemos também trazer escândalo, isso também é um ponto, né? Será que o nosso irmão ele vai se escandalizar de ver a gente bebendo? Ah, é um pouquinho de vinho. Mas como que fica? Você vai escandalizar o seu irmão, né? O que que a sua igreja pensa sobre isso? Na minha opinião, o cristão deve se abster. Eu acho que não convém, né? Não é necessário, sabe? Tem tanta coisa boa pra gente beber, bebe água, bebe suco, bebe refrigerante, né? Qual é a necessidade do álcool? O álcool, ele tá mais associado a coisas ruins do que a coisas boas. Então, eu acho que não convém para um cristão. Mas, como eu falei, é uma coisa polêmica, tem muita discussão sobre isso. Realmente, a Bíblia não fala explicitamente não beba. Então, o Espírito Santo, ele vai te conduzir melhor nessa questão. E é isso, pessoal. Eu agradeço aos meus amigos, realmente foram os meus amigos, meus conhecidos que mandaram essas perguntas. Eu espero que tenha sido bom, que eu tenha respondido, né, de forma clara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, deixa comentário, compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.